Olá, hoje a gente vai é, mergulhar numa mudança que mexeu bastante com o direito civil aqui no Brasil. É a nova Lei 14.879, de 2024. Ela mudou as regras sobre onde um processo pode começar, sabe? Alterou o Código de Processo Civil. Temos aqui uma análise jurídica bem detalhada sobre essa lei, e a nossa missão hoje é entender o impacto disso tudo. Por que mudar? O que era esse tal de fórum shopping? Juízo aleatório, e na prática o que acontece agora. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Exato. Olha, para entender a mudança, a gente tem que lembrar como era antes, né? Com a cláusula de eleição de foro, lá do artigo 63 do CPC, historicamente era bem simples. As partes combinavam por escrito onde o processo correria. Uma tradição antiga vinha desde as ordenações do reino. Só que, com o processo eletrônico, tudo mudou. Ficou fácil demais protocolar em qualquer lugar. E aí começou o problema que a nova lei quer resolver. Que problema exatamente? Empresas, pessoas, sem ligação nenhuma com, sei lá, São Paulo ou Brasília, escolhiam esses tribunais. Por quê? Porque tinham fama de ser mais rápidos, mais eficientes. Ah, entendi. O famoso fórum shopping. Escolher o foro como quem escolhe produto na prateleira. Isso. Só que isso gerou uma distorção, uma sobrecarga imensa nesses tribunais e também o que a gente chama de juízo aleatório. Juízo aleatório? Tipo, jogar um dado para ver onde o processo cai? Quase isso. É escolher um foro sem ter nenhuma conexão real. Nem com as partes, nem com o contrato, nem com onde a coisa aconteceu. A tecnologia que veio para ajudar, né, acabou criando esse efeito colateral. É fascinante como isso impactou a prática. Totalmente. E como a nova lei tenta corrigir isso, ouvi falar muito em pertinência territorial. É por aí? É a grande mudança no parágrafo 1º do artigo 63. A chave agora é essa tal de pertinência territorial. Ok. E o que significa na prática essa pertinência? Significa que para a cláusula de eleição de foro ser válida num contrato, o lugar escolhido tem que ter um vínculo real. Tem que ser o domicílio ou a residência de uma das partes, ou então o local onde a obrigação principal do contrato tem que ser cumprida. Basicamente, acabou a festa de escolher qualquer lugar só por conveniência ou fama. Entendi. Uma trava geográfica, digamos assim. Mas tem exceção, né? Consumidor. Sim, sim. Importante lembrar, a proteção ao consumidor continua. Se a regra antiga, mais livre, for mais benéfica para ele, ela ainda pode valer. A ideia não é prejudicar o mais vulnerável. Claro, faz todo sentido. Então, a regra geral ficou mais rígida para a eleição de foro em contrato. Mas parece que a lei foi além, né? Tem mais coisa nesse artigo 63. Foi sim. E aí a gente chega no ponto que está gerando mais debate, mais discussão. É o novo parágrafo 5º do artigo 63. Parágrafo 5º. O que ele traz de tão novo? Ele faz duas coisas bem fortes. Primeiro, ele define o que é ajuizamento em juízo aleatório. Aquela prática de entrar com a ação num lugar totalmente desconectado, mesmo sem ter uma cláusula escrita no contrato, e como ele define isso? Define como prática abusiva. A lei agora diz claramente: escolher um foro sem pé nem cabeça é abuso, prática abusiva. Uau! Isso tem um peso. E a segunda coisa que esse parágrafo faz? É a consequência direta disso. Se o juiz pegar um caso desses, onde o foro é totalmente aleatório, ele agora pode, por conta própria... Por conta própria, sem ninguém pedir. Exato. De ofício, ele pode reconhecer que aquele não é o lugar certo, que ele é incompetente territorialmente e mandar o processo para o foro que realmente tem a ver com o caso. Opa! Peraí. Mas isso não bate de frente com aquela súmula 33 do STJ, que sempre diz que o juiz não podia fazer isso de ofício para incompetência territorial que era relativa. Exatamente. Esse é o nó da questão. É aqui que o pessoal do direito está, assim, quebrando a cabeça. Já tem basicamente duas correntes de interpretação surgindo. Duas correntes. Quais são? Tem uma corrente mais restritiva. O pessoal dessa linha diz, olha calma, o parágrafo 5º só autoriza o juiz a agir de ofício se o problema for uma cláusula de eleição de foro inválida, aquela que não tem a pertinência territorial que a gente falou. Então seria só para invalidar a cláusula abusiva. Isso. Nos outros casos, onde não tem cláusula ou o problema é diferente, a súmula 33 continuaria valendo.
O juiz precisaria esperar o réu reclamar. Entendi. Uma interpretação que limita o poder novo do juiz. E a outra corrente? A outra é a corrente ampliativa. Essa galera interpreta que o parágrafo 5º é mais abrangente, que a lei quis dar uma ferramenta forte para o juiz combater o abuso do juízo aleatório de forma geral, não só quando tem cláusula inválida. Então, para essa corrente, a súmula 33 estaria superada nesses casos de abuso. Exato. Mitigada, superada, relativizada. Enfim, o juiz teria sim esse poder de agir de ofício para coibir essa prática abusiva específica do foro aleatório. Isso levanta uma questão importante, né? Qual o real alcance dessa nova ferramenta? Até onde vai esse poder do juiz? Com certeza. É uma mudança em tanto no sistema. Então, resumindo a ópera, para escolher foro em contrato, agora precisa ter ligação real geográfica. E os juízes ganharam um poder novo e polêmico para barrar processos que caem de paraquedas em foros aleatórios, mesmo sem ninguém reclamar. É isso? Perfeitamente resumido. Menos liberdade criativa, digamos assim, na hora de escolher onde processar alguém, e mais foco na conexão real com o litígio. O objetivo, claro, é ter uma distribuição mais racional dos processos, né? Evitar que só alguns tribunais fiquem abarrotados por conveniência das partes. Então, o que tudo isso significa para o dia a dia? Que aquela estratégia de escolher um tribunal só pela fama ou pela rapidez perdeu força. A ligação real com o caso, com as partes, com o lugar, voltou a ser o principal. Exatamente. E fica a reflexão, né? Como o judiciário vai lidar com essa tensão entre esse novo poder do juiz lá no parágrafo 5º e a súmula 33, que é tão tradicional. Será que a interpretação ampliativa vai ganhar força? Ou a restritiva? Qual vai ser o impacto disso nas estratégias dos advogados daqui para frente? É algo que a gente vai ter que observar com muita atenção nos próximos julgamentos, com certeza.